como é que pode? Como uma nação com as maiores reservas de energia do mundo chega à beira do colapso econômico total? Olha, essa não é uma questão só de números e gráficos, não. É a história de um século inteiro, sabe? Cheia de sonhos imperiais, de um fervor revolucionário que mudou tudo e de um isolamento implacável. Tudo isso culminou numa crise que ameaçou paralisar uma civilização inteira. Para a gente entender o presente, a gente precisa desvendar o passado. Então, vamos mergulhar nisso. Vamos imaginar a cena. É janeiro de 2026. Um frio cortante desce das montanhas Alborz e cobre Teherã. Mas não é só o frio que esvazia as ruas. O coração da economia iraniana, o histórico e labiríntico Grande Bazar, está num silêncio que chega a ser assustador. As portas de metal das lojas todas abaixadas. Aquele som de negociação, o cheiro de especiarias, o movimento de mercadorias, nada. Tudo sumiu. O país, economicamente falando, parou de respirar. E a pergunta que ecoa por essas ruas silenciosas é a que vai guiar toda a nossa análise aqui. Como se chegou a esse ponto? Como uma nação que literalmente está assentada sobre o oceano de petróleo e gás viu sua economia se desintegrar desse jeito? A resposta não está num único evento, não. Ela está numa série de falhas tectônicas, em decisões tomadas ao longo de décadas, que foram acumulando uma pressão insuportável. E para entender o terremoto, a gente precisa mapear essas falhas, uma por uma. E vamos começar pelo epicentro, o próprio colapso. A crise de 2026 não surgiu do nada, não foi um raio em céu azul. Ela foi, na verdade, o capítulo final de uma longa história. Foi o resultado de décadas de pressões, tanto internas quanto externas, que finalmente romperam a estrutura econômica, que já era bem frágil, do país. Foi uma catástrofe em câmera lenta, e estes aqui foram os momentos finais. Os gatilhos que dispararam a crise foram rápidos e brutais. Primeiro, o porto de Chabahar, que era tipo a última janela do Irã para o comércio global sem sanções, foi fechado na prática. Depois, o governo, desesperado por dinheiro, cortou os subsídios aos combustíveis. E aí, os preços da gasolina explodiram, assim, da noite para o dia. Para a população, isso significou um aumento absurdo no custo de absolutamente tudo. O resultado? Pânico. O real, que já estava fraco, entrou em colapso, simplesmente pulverizando as economias de uma vida inteira. E aí veio o golpe de misericórdia. O Bazar, o coração histórico do comércio, declarou greve e, com isso, desligou a economia do país. Mas as raízes dessa crise, elas são muito mais profundas, muito mais antigas. Para encontrar a origem disso tudo, a gente precisa voltar quase um século, lá na dinastia Pahlavi. A ambição deles era gigantesca, forjar uma nação moderna, poderosa, uma grande civilização que seria a potência dominante no Oriente Médio. E o combustível para esse sonho? O petróleo, claro. Foi ali que o DNA da economia iraniana moderna foi escrito, com todas as suas promessas e todas as suas falhas de nascença. Agora, aqui tem um conceito que é fundamental. É a chave para entender tudo: o Estado rentista. Pensem comigo. Quando um governo tira a maior parte da sua grana vendendo um recurso natural para o resto do mundo, ele não precisa de verdade cobrar impostos dos seus cidadãos. E isso, gente, isso quebra o contrato social mais básico, sem representação, sem tributação. O governo vira um distribuidor de riqueza, não um administrador do dinheiro do povo. E essa dinâmica é perigosíssima. O Estado pode comprar lealdade com subsídios, com empregos públicos, ele fica financeiramente independente da sua própria população, mas ao mesmo tempo fica perigosamente dependente do sobe e desce do mercado global de energia. Esse era o modelo do Shah. E como a gente vai ver, foi o da República Islâmica também. Lá nos anos 60, o Shah lançou a tal Revolução Branca, um pacote de reformas super ambicioso imposto de cima para baixo. A intenção parecia nobre: modernizar o país, quebrar o poder dos grandes proprietários de terra, educar a população. Só que as consequências não intencionais foram devastadoras. A reforma agrária, mal planejada, não conseguiu criar uma classe de agricultores próspera e acabou gerando um êxodo rural massivo. Milhões de pessoas foram para cidades procurar trabalho, formando um novo proletariado urbano, gente desenraizada de suas tradições e marginalizada em favelas superlotadas. E essa nova classe social, presa entre a tradição e uma modernidade que não a incluía, se tornaria o combustível da Revolução de 1979. E aí, em 1973, o mundo mudou. A Guerra do Yom Kippur e o embargo do petróleo que veio depois fizeram os preços quadruplicarem. De repente, uma quantidade de petrodólares que ninguém conseguia nem imaginar inundou os cofres do Irã. Foi como ganhar na loteria cósmica. O sonho do Shah de transformar o Irã numa potência industrial e militar a quinta maior do mundo parecia que ia se realizar. Mas essa riqueza repentina era uma faca de dois gumes, era um veneno dourado.
E isso nos leva a outro conceito econômico crucial, a doença holandesa. Parece um paradoxo, né? Quando tanto dinheiro do petróleo entra de uma vez só, a moeda local se valoriza demais. E isso tem dois efeitos bem perversos. Primeiro, torna todas as outras exportações do país, os famosos tapetes persas, os pistaches, os produtos agrícolas, caríssimas, impossíveis de competir lá fora. E segundo, torna os produtos importados ridiculamente baratos. O país é inundado com bens estrangeiros e isso destrói a indústria e a agricultura locais. Basicamente, o país para de produzir e passa só a importar, pagando tudo com o dinheiro do petróleo. E aqui a gente vê as consequências de forma bem clara. A economia iraniana superaqueceu de um jeito violento. A inflação disparou porque os portos não davam conta de descarregar mercadoria com a rapidez que a demanda pedia. A agricultura, que antes era forte, entrou em colapso. E num erro político que se provou fatal, o governo do Shah culpou a classe mercantil tradicional, o bazar, pela inflação. Prendeu comerciantes, impôs controle de preços. Com isso, ele afastou a espinha dorsal da economia tradicional, uma classe profundamente conservadora e muito ligada ao clero. As sementes da revolução não estavam só plantadas, elas estavam sendo regadas com petrodólares. Então, o ponto central aqui é que a Revolução de 1979 não foi só uma mudança política, não foi só trocar um monarca por um ayatolá. Foi uma convulsão econômica que reescreveu completamente as regras do jogo, as regras de propriedade, de poder, de controle no Irã. Demoliu o edifício econômico do Shah e construiu algo totalmente novo no lugar. O novo regime revolucionário agiu rápido, com a promessa de justiça econômica para os deserdados. Bancos, seguradoras, as grandes indústrias, tudo que pertencia à elite ligada ao Shah e ao capital estrangeiro foi confiscado e nacionalizado em nome do povo. O Estado assumiu o controle total das alturas de comando da economia, prometendo usar essa riqueza para criar uma sociedade mais justa e independente. Mas aí, uma instituição única e imensamente poderosa surgiu dessa confusão toda, os bunyads, ou as fundações. A ideia original era que fossem fundações de caridade, para gerenciar a riqueza confiscada e ajudar os pobres e os veteranos de guerra. Mas elas se tornaram algo bem diferente. Pense nos bônides como conglomerados econômicos gigantescos que operam no universo paralelo. Eles controlam setores enormes da economia, de hotéis e refrigerantes a construção e petróleo. Só que eles operam fora do controle do governo, respondem apenas ao líder supremo. Esse processo aqui, em 4 passos, mostra como eles se tornaram tão dominantes. Começaram com a riqueza confiscada, operam com total autonomia, não pagam impostos e, o mais importante de tudo, têm acesso preferencial a crédito barato e a dólares subsidiados do Banco Central. Isso cria um campo de jogo totalmente desigual. Fica impossível para qualquer empresa privada de verdade competir. Eles não são nem estatais nem privados. Eles se tornaram um Estado econômico dentro do próprio Estado. E como se essa reestruturação toda já não fosse o bastante, o Irã foi jogado numa guerra brutal de 8 anos com o Iraque de Saddam Hussein. O custo foi astronômico, não só em vidas, mas economicamente. A guerra forçou uma economia de sobrevivência, o que só aprofundou o controle do Estado sobre a economia, com racionamento e mobilização total. E foi nesse cenário que uma nova força econômica surgiu, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, a IRGC, que passou de uma força militar para um ator econômico colossal. Agora a gente avança para a Era Moderna, onde a história econômica do Irã é definida por uma única palavra: sanções. A briga em torno do programa nuclear levou a um isolamento econômico quase total, colocando esse modelo econômico já todo disfuncional sob um estresse que ele nunca foi projetado para suportar. Essa linha do tempo mostra bem o ciclo vicioso de pressão e alívio. Em 2012, cortar o Irã do sistema SWIFT foi um golpe devastador, que paralisou o comércio legal. O acordo nuclear de 2015 trouxe um respiro, um breve e esperançoso fôlego. Uma janela se abriu e a economia começou a se recuperar. Mas em 2018, a saída dos Estados Unidos do acordo e a política de pressão máxima não só fecharam essa janela, como a selaram com concreto. A economia mergulhou numa crise ainda mais profunda, forçando o Irã a buscar salvação em outros lugares. Em resposta, o regime começou a promover a tal economia de resistência. A ideia era se tornar autossuficiente e se voltar para o Oriente, especialmente para a China. Mas a realidade é bem mais complexa. Na prática, o que isso significou foi que a IRGC se tornou a mestre em burlar sanções, usando frotas de navios fantasma e redes financeiras obscuras para vender petróleo, expandindo ainda mais seu já vasto império econômico. E a China, como compradora quase exclusiva, consegue ditar os termos, comprando petróleo iraniano com descontos enormes.
A resistência começou a se parecer muito com uma dependência de um único e poderoso cliente. E isso nos traz de volta ao começo, aquele inverno desolador de 2026. Agora, armados com um século de contexto, o Estado rentista, a doença holandesa, o poder dos Bunyads e décadas de sanções, a gente consegue entender por que a estrutura finalmente ruiu. O colapso final não foi só compreensível, ele se tornou inevitável. Os números contam a história de uma forma brutal. Em apenas um ano, a moeda perdeu metade do seu valor. Isso significa que o poder de compra de todo mundo foi cortado pela metade. Uma inflação de alimentos acima de 70% significa que famílias tiveram que escolher entre comer ou pagar o aluguel. A última artéria comercial foi cortada e a atividade econômica simplesmente parou. Foi o colapso completo de um sistema que ficou sob uma pressão insuportável por tempo demais. Então o ponto crucial é este. A crise de 2026 marcou o fim do contrato rentista. Por décadas, o Estado, fosse o do Shah ou da República Islâmica, usou a riqueza do petróleo para comprar lealdade política e paz social. Fazia isso com subsídios, empregos públicos, energia barata. Com as sanções bloqueando a maior parte da receita do petróleo e com a má gestão corroendo o que sobrava, esse contrato se quebrou. O Estado não tinha mais como pagar por essa lealdade. O poço de petróleo metaforicamente secou, e com ele, a base do poder do regime. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta bem profunda. A história econômica do Irã é uma lição poderosa sobre os perigos de se construir uma nação sobre uma fundação tão volátil como a de um único recurso. Ela mostra como a riqueza, que parece ser uma bênção, pode se tornar uma verdadeira maldição, sabe? Sufocando a produtividade, criando uma dependência perigosa, e quando essa fundação se desintegra, o que sobra? A crise de 2026 pode ter sido o veredito do mercado sobre um modelo econômico falido. Mas a resposta para o que vem a seguir, para o que sustenta um Estado quando o dinheiro fácil acaba, essa resposta ainda está sendo escrita, lá nas ruas silenciosas de Teherã.